pelas redes sociais a paz do Senhor. Eu peço aos irmãos que estejam abrindo a palavra do Senhor em Atos 9, a partir do versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Atos 9, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém? E a palavra do Senhor vai nos dizer nessa noite. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, que homem que mulher os conduziste presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Pode assentar a igreja. Antes de nós entrar nesse texto, nós também temos que falar, num certo tempo, Jesus tinha morrido pela minha vida e pela sua vida. Jesus, no terceiro dia, ele ressuscita. A palavra também vai nos dizer que os discípulos também começaram a ficar sem direções, porque Jesus, não estava com eles, mas Jesus precisava aparecer para eles. E Jesus começou a ministrar no coração daqueles homens aquilo que era o propósito e o projeto dele nessa terra. Jesus começou a capacitar aqueles homens para uma grande obra que Jesus deixou para eles, e essa obra está conosco nesse dia e nessa hora. Então Jesus ali falando com esse homem, 40 dias, chega o tempo que Jesus vai encontrar com o Pai no céu. O momento de Jesus na terra termina, mas Jesus está no céu trabalhando por nós. Então agora ele conduz esses discípulos a pregar a palavra nos homens. Então ali Saulo foi entregue a ele fazer o quê? Prender essas pessoas que falavam de Jesus, porque eles queriam calar a voz de Deus. E Estevão ali cheio do Espírito Santo, não parava de pregar a palavra, não deixava de fazer aquilo que o Senhor Jesus entregou o ministério na mão dele. Então ele é levado preso e começaram a interrogar a Estevão. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo, que ele começou a pregar a palavra de Deus, porque eles achavam que Estevão não entendia da palavra. Mas Estevão entendia, porque o Senhor Jesus estava nele. Então, como eles não conseguiram fazer mais nada, o que eles fizeram? Vão matá-lo. E tiraram Estevão ali da casa de Deus e levaram para fora. E ali começaram a tirar pedra contra Estevão. Mas o que me chama a atenção é que Estevão olha para o céu. E ali ele vê Jesus à direita do Pai. Então ele ali fala: Senhor, não imputa esse pecado sobre essas vidas, Senhor. Ele pede perdão a Deus por aquelas vidas. Então Estevão ali ele é morto. E as vestes de Estevão vai até Saulo. Mas o que me chama a atenção, que através da vida de Estevão, uma vida impactou o mundo, que foi Paulo. Então ali, Saulo chega ali aos seus doutores, aqueles homens de autoridade, e pede carta para ir a Damasco. Mas às vezes você pensa, que a pessoa pensa: eu vou para esse lugar, eu vou prender. Mas Jesus já tinha um propósito dele ir para Damasco. E Saulo pega aquela carta e vai ali para Damasco. Antes de chegar naquela cidade, uma luz apareceu diante de Saulo. E Saulo cai sobre terra ali, esticado no chão. E aquela voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo fala: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas eu quero que você entenda essa noite. O Senhor Jesus, quando aparece para Saulo, ele tirou aquilo que Saulo precisava, a visão. Porque agora ele não pode perseguir mais ninguém, porque ele está cego. Mas mesmo assim Jesus, ele fala para todos que aqueles homens que estavam com Saulo escutou a voz, mas não viu Jesus como Paulo viu. Mas sabemos que ali ele precisava de ajuda, aqueles homens precisaram levar Paulo
Saulo até Damasco. E ali ele foi colocado numa casa. Mas a palavra também nos ensina que Saulo teve ali 3 dias orando e jejuando. Porque ele sabia os princípios de oração. Ele sabia os princípios de jejum. Porque agora ele coloca: preciso do Senhor agora. Porque agora minha visão, eu não posso enxergar mais nada. No versículo 12, chama a atenção que Paulo tem uma visão, pastor. Ele tem a visão que ali havia um homem chamado Ananias, que ia estar em encontro dele e pôr na mão dele, ele seria curado. Mas antes que isso acontecesse, nessa visão, Deus não tinha falado com Ananias, mas tinha mostrado a Paulo essa visão. Agora Paulo não enxerga aquela visão que nós enxergamos, mas vê com a visão espiritual. Paulo começa ali a ser tratado por Deus naquele momento. Quando eu olho para essa passagem de Saulo, é como a gente olhar para Jacó, quando Jacó luta com Deus e prevalece até o amanhecer. O que acontece? Deus toca na juntura da tua coxa, ele perde a modalidade, ele perde agora o seu jeito de lutar. Tem coisas que às vezes Deus vai te tocar, vai te tirar para te mostrar que não é a forma que você quer que faz, mas a forma que Ele quer que você faça. Então Saulo estava ali naquela casa, orando, jejuando, porque a única arma que Saulo tinha era a oração e jejum. Essa é a oração em Jesus que o Senhor Jesus nos ensina, nós derrotar os nossos inimigos. Que quando você coloca diante de Deus a sua vida, Deus vai visitar o teu coração. E Deus manda ali Ananias. Mas Ananias, quando ouve a voz de Saulo, ele fica com medo. Senhor, mas esse homem persegue a tua igreja. Esse homem está matando, meu pai, muitas vidas. E o Senhor quer que eu vou lá? Tem lugar que Deus vai te mandar, você fala: eu não vou. Mas você vai, porque é a ordem de Deus, a obediência de Deus. Então você deve obedecer aquilo que Deus te manda, porque Deus tinha um propósito, sabia que ali existia um profeta naquele lugar, e quando Deus te manda, vai ter um profeta para falar com você. Então ali, Ananias vai ao encontro de Saulo. Saulo, o Senhor mandou eu vir aqui, Saulo. Então ali ele ora ao Senhor, e Saulo volta a ver. Agora Saulo vai ser batizado. Ele começa ali agora a fazer aquilo que o Senhor Jesus manda. Ele começa agora a entender que aquilo que ele fazia estava errado. Às vezes nós vivemos alguma crença que não é concordo, não é com aquilo que Deus concorda, não é aquilo que Deus quer para a sua vida. Mas agora ele começa a olhar um olhar diferente. Porque Saulo não tinha misericórdia, ele não tinha bondade no coração. Porque ele não conhecia o que é misericórdia. Ele não conhecia o que era bondade. Então ali ele vai sendo preparado pelo Senhor. E o que me chama a atenção também, que quando Deus fala com Ananias: Senhor, Ananias, esse homem vai ser um vaso nas minhas mãos. A primeira coisa que ali Deus fala com ele vai pregar para os gentios. Você sabe o que é pregar para os gentios? É pregar para mim e para você. Porque nós não merecíamos. Nós não era o povo que escolhido de Deus, mas agora Deus vai falar com você, vai pregar para os gentios, você vai pregar para os judeus, você vai pregar para rei, para príncipe, para todas as autoridades. Mesmo que onde ele estava preso, ele pregou para soldados. Ele pregou para aqueles que eram de alta autoridade, de alta patente. Ele pregou para aqueles que estavam com ele preso. Mas a gente vê que quando você faz algo que desagrada a Deus, vai vir muita coisa sobre a sua vida. Paulo foi ali, ele foi ali passando por momentos difíceis. Paulo sofreu um naufrágio, mordido por serpente, apanhou, sofreu tudo que nós não temos sofrido. Mas ele sofreu por amor do Evangelho, ele sofreu tudo para que a palavra do Senhor vai a todos os cantos dessa terra. Então Saulo, a gente olha que ele
foi capacitado de tal maneira que Deus capacitou ele até sofrer tudo que ele sofreu. Nenhum discípulo sofreu tanto que Saulo sofreu. Ele passou por tantas coisas, mas não desistiu. É melhor morrer com Cristo porque é ganho. Eu combati o bom combate. Então Paulo, mesmo que ele não andou com Jesus, ele olhando numa forma extraordinária, ele foi fazendo aquilo que era vontade de Deus. Por que eu estou falando de Saulo? Porque hoje na terra nós também pode ser como Saulo. Nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor e ir adiante. Deus não vai deixar você passar que Saulo passou, porque Deus sabe o que você pode aguentar, Deus sabe do teu limite, Deus sabe da tua vida, Deus sabe que você está nessa terra, você é um vaso na mão de Deus. Porque o tema dessa noite é um vaso na mão de Deus. Mas o vaso que está na mão de Deus, ele não está vazio, porque ele está cheio do Espírito Santo. Esse homem aqui, para chegar onde que ele chegou, os discípulos também, no momento, não recebeu ele de uma forma que ele queria, porque eles tinham medo daquele homem. Mas aquele homem, Saulo, morreu, mas agora reviveu um novo Saulo, um homem missionário, um homem que não teve medo de pregar a palavra, um homem que foi a todo canto pregando a palavra do Senhor, com ousadia, com alegria no coração. Não foi um homem que levou riqueza dessa terra, mas está levando riqueza do céu. É um homem que está sendo preparado para receber a coroa da vida que está guardado. E ele está ali nos mostrando que você pode, você tem que perseverar. Deus te deu uma obra nas tuas mãos. Quando Deus te fala que é para você fazer, faça. Quando você tiver de falar, fala do amor de Deus. Esse é o nosso propósito dessa terra, falar do amor do Senhor, falar de salvação, falar de arrependimento. Porque o Paulo encontrou um arrependimento fiel ao Senhor depois desse momento. Paulo aceitou Jesus na vida dele. Paulo sabia que Jesus não estivesse na vida dele, nada ele podia fazer. Aleluia. Porque o Senhor Jesus estava nele. Aleluia. Todo o tempo o Senhor Jesus andou com ele. Aleluia. Em todo o tempo o Senhor Jesus Glória deu a palavra. Em todo momento Jesus mostrava, é momento de orar. É momento de trabalhar, não parar. Em todo o tempo que Saulo esteve aqui nessa terra, ele trabalhou para Jesus até o dia que ele foi à morte. Ele levou o legado dele, ele nos ensinou a ser missionários. Você pode ser missionário nessa terra. Você tem uma missão, Jesus teve a missão dele, os discípulos teve a missão deles, agora a missão é nossa. É falar desse amor que você recebeu do Senhor Jesus. Paulo só não guardou aquilo para ele, Paulo expandiu aquilo que recebeu de Deus para todos. Paulo também não andava sozinho, Paulo tinha um companheiro que era Silas. Barnabé foram homens que Deus também preparou. Hoje nós estávamos falando que nós devemos de andar em 2 e 2. O pastor estava nos ensinando, quando você vai em algum lugar, vai com mais um. Para que você chegar naquele ambiente, o ambiente que você vai estar não é um ambiente que você quer receber, mas é um ambiente totalmente diferente. Mas quando Jesus chega, o ambiente transforma. Quando você chega, o ambiente ali vai ser liberto. Quando você chega, as pessoas têm visto Jesus na tua vida. E como é que eu posso saber que eu sou um homem de Deus? É quando eu carrego a palavra dele na minha mão. Ali vai um homem de Deus. Hoje um amigo meu passou perto de mim, pastor, eu estava vindo para a igreja. Ele falou, parabéns, você está indo. Eu não vou parar. Eu vou continuar. É da mesma forma, Paulo não parou, Paulo não cansou de trabalhar para Jesus. Imagina aquele homem, teve momentos que nem podia comer, nem alimento tinha. Da mesma forma, Jesus, quando estava preso, você pode pensar, eles na vez nem alimentaram Jesus, porque eles queriam que Jesus morresse antes de chegar à cruz.
A tortura de Jesus foi tão grande que ele não queria que Jesus morresse por mim e por você. O diabo estava tentando parar Jesus, mas Jesus foi até o fim. Jesus encontrou forças para chegar até aquela cruz. Os discípulos estavam ali, Jesus já tinha falado, vocês vão morrer em meu nome, vocês vão ser perseguidos. Jesus já estava ensinando, ó, isso vai acontecer. Aqueles homens não foram para aquele lugar sem saber das coisas. Jesus já tinha mostrado, em meu nome vocês vão morrer, em meu nome vocês serão perseguidos, mas vocês vão estar na glória comigo. Você quer estar na glória de Deus? Persiste, continua como Paulo ali continuou, até o fim, guardando a palavra do Senhor dentro do teu coração. Às vezes nós não lemos a Bíblia, às vezes tem lugar que você não está lendo a Bíblia, mas você vai lembrar daquele versículo que às vezes te toca no meu coração. Um versículo que eu guardo na minha vida antes da minha conversão, que eu falo para você, eu guardo. Que adianta você ganhar o mundo e perder a sua vida? Eu falava de ir para a igreja, eu falava de Jesus, mas não estava na igreja. Mas o dia essa palavra me incomodou. Que adianta você ganhar o mundo? E a sua vida? Não adianta. Então nesse dia eu compreendi. Não é somente eu falar de Jesus que eu vou ser salvo, mas eu também tenho que estar na presença. Eu tenho que estar junto com Ele todos os dias. Eu tenho que estar orando e Ele está junto comigo nas minhas orações. Ele ouve a sua oração, mesmo que seja pequena. Mesmo que você às vezes fale, eu não sei nem orar, mas Deus ouve a sua oração no teu coração com a sua humildade. Você não precisa se preocupar porque você ora bonito. A sua oração tem que incomodar o Senhor. A sua oração tem que tocar o Senhor. Jesus sempre vai estar ouvindo e intercedendo por nós lá no céu. Ele é nosso intercessor. Ele é nosso Salvador, nosso Redentor. Nós temos aprendido cada dia mais sobre a palavra do Senhor. Às vezes eu também pensava, não era para mim estar aqui. Mas quem escolhe é Deus, quem faz é Ele. Então, se hoje eu estou aqui, você pode estar no meu lugar. Pastor vai passar, a Cássia vai passar, mas a palavra do Senhor permanece. A igreja do Senhor permanece. Porque vai ter um dia que nós vamos encontrar o Senhor. Não sabemos nem o dia nem a hora. Mas o momento é de você continuar na caminhada. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Persiste. Se você quer ter vitória no seu lar, continua na presença. Que você vai trazer teu marido, teu filho na presença do Senhor. Então você persiste como Paulo persistiu até o fim. Paulo negou tudo para trás para viver uma vida com Cristo. Nós temos que negar muitas coisas para estar na presença do Senhor. Eu precisei negar muita coisa deste mundo para estar na presença do Senhor. O Senhor me tirou numa lama, minhas vestes estavam sujas. Mas hoje eu sei que o Senhor está me limpando com sangue que foi derramado naquela cruz. O Senhor está falando com você nessa noite. O que está fazendo você parar? Por que está fazendo você desanimar? Jesus não é suficiente na sua vida? Suficiente totalmente para a sua vida? Jesus é tudo que eu preciso. Jesus, mesmo que nós passamos pela morte, Ele vai te dar vida. Jesus, quando você está doente, Jesus te cura. Quando você está triste, Jesus te abraça. Jesus coloca no colo dele. Jesus não quer ver você triste, quer ver você alegre. Nós podemos chorar de alegria. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Persiste, se você é um vaso na mão dele. Ele quer te encher nessa noite. Pede a Ele, Senhor, eu preciso fazer mais. Eu quero ser um discípulo, Senhor, aprovado, Senhor. Eu quero ser como eles foram. Homens cheios de poder, cheios de autoridade. Eu dou autoridade a vocês, porque vocês vão fazer coisas maiores que eu fiz. Olha Jesus confiando essa missão a nós. É acreditar em você, Ele acredita em você. A sua vida é um testemunho nessa terra.
Quanto choro você derramou. Deus vê o seu choro. Deus vê quando você está no canto triste, amargurado. Às vezes o dia não foi perfeito, porque só Jesus é perfeito. Às vezes a semana não foi perfeita, que às vezes você ouviu coisas que não te agradaram, coisas que também não é produtivo na sua vida. Nós estamos sujeitos a ouvir porque nós temos ouvido para ouvir coisas boas, coisas ruins. Mas uma coisa eu falo para todo mundo, que isso eu aprendo: não deixe levar para o coração, porque quando leva para o coração é pior. Nós temos dois ouvidos, um para ouvir e outro para sair. Então nós temos que aprender a ouvir, falar no momento certo, calar no momento certo. Eu aprendi, pastor, uma coisa muito com Jesus, que quando ele interrogava, no momento certo ele falava, mas no momento certo também ele calava. Ele tinha a resposta certa no momento certo. Às vezes você vai ser afrontado, mas se o Espírito Santo te der autoridade, você fala. Mas se ele te der autoridade de ficar calado, você fica calado. Mas não deixe isso cair na sua vida, porque tem muitas vidas aí fora que quer você triste, quer que você perde a salvação, pede que você perde a bênção. Vai ter vidas que vai alegar com a sua bênção, vai ter vidas que não vai alegar com a sua bênção. Tem pessoas que veem, por que ele está ali e eu não estou? Por que ele pode e eu não posso? Tudo isso vai acontecer. Saulo era rejeitado pelos discípulos. Saulo era rejeitado pelo povo dele. Mas agora Deus aproximou ele do povo. Agora Jesus aproximou ele aos discípulos. Agora Paulo faz aquilo que Jesus falou: prega o meu evangelho a toda a criatura, levando a palavra de arrependimento e salvação. Nós não podemos mudar isso que o Senhor Jesus nos ensina. A primeira pregação do Senhor Jesus: arrependei-vos que é chegado do reino do céu. E nós não podemos mudar aquilo que o Senhor nos ensinou. Se eles estão ensinando algo, você sai deste lugar, porque Jesus ama. Nós temos que amar o próximo como a ti mesmo. Jesus nos ensina que nós devemos amar o nosso inimigo. O pastor nos fala uma coisa muito importante: nós devemos orar para o nosso inimigo, para que o Senhor alcance salvação, porque eles também precisam de Deus como eu preciso de Deus. Aqueles que são contra você vão ser envergonhados. Aqueles que lutam contra vocês vão perder a batalha, porque Deus está sobre a sua vida. Deus está falando com você: eu estou na tua vida, você tem autoridade. Nada pode te parar, nada pode te destruir. O diabo não pode tocar na tua vida, porque você tem uma autoridade em você. Quando a gente estava fazendo evangelismo, pastor, eu olhava uma coisa muito importante. A presença nossa incomoda tanta gente que as pessoas corriam para dentro de casa e fechavam a porta. Só ficava aquelas pessoas que queriam ouvir a voz de Deus. Você vai entrar para vielas que as pessoas vão correr de você, porque você está numa autoridade tão grande, com a luz tão grande do Senhor, que essas pessoas, a treva não se mistura com a luz. Então você tem que entender isso. Vai ter lugar que eles não vão querer ouvir, vai ter lugar que as pessoas não vão querer que você ore por elas, mas não fica triste. Deus está tratando com essas pessoas.